Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas do nosso querido Centro Espírita Nair Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus esteja em nossas residências, os nossos lares, nos abençoando, amparando, iluminando e conduzindo as nossas vidas. Por que não? Que Maria Santíssima também esteja em nossas vidas, sempre com seu olhar amoroso, orando e intercedendo por Jesus por nós. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos iniciar mais um capítulo do nosso querido livro Nosso Lar, livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Lembrando que há alguns meses estávamos lendo o livro A Caminho da Luz, e quem tiver interesse está no YouTube, nosso canal, Centro Espírita Nair Montes de Castro Oficial, que é o SENC Oficial. Procura lá, vai ter uma playlist do Nosso Lar, com todos os capítulos até agora que nós lemos, e o livro inteirinho, A Caminho da Luz, também no mesmo formato, com algumas introduções e a leitura comentada, batendo papo com todos vocês. Dá aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco. Vera Lúcia, tudo bom, Vera Lúcia? Socorro, oi Socorro, tudo bom? Fiquei muito feliz em vê-la e ver também seu Carlos na segunda-feira. Fiquei muito emocionado de reencontrá-los, estava com saudades. Oi Patrícia, Patrícia Valente, tudo bom? Um beijo na sua família. Tiago, e aí meu amigo, como é que você está? Espero que você esteja muito, muito bem. Daqui a pouco a sua vovó aparece aqui também. Alberto Orsini, tudo bom, Alberto? Grande abraço para você. Marisa, tudo bom? Estive com Marisa também segunda-feira. Super beijo, Marisa. Elizabeth Marques, boa noite. Muito bem-vinda. Silvia Orsini, tudo bom, Silvia? Beijão para você. Albertinho, grande beijo para você, Albertinho. Meu irmão querido. Palmira Almeida, tudo bom, Palmira? Boa noite. Lúcia Regina, tudo bom, Lúcia? Ó, Maria Terezinha, vovó aí, tudo bom? Já falei com o seu neto. Boa noite para você, Maria Terezinha. Néia Viana, tudo bom? Boa noite. Rosiane Bezerra, tudo bom, Rosiane? Muito boa noite. Vera Lúcia, boa noite. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Grande abraço para você. Sônia Maria, acho que eu já falei com Sônia Maria hoje? Não, ainda não, né? Tanta gente, eu já estou ficando também velho, pessoal. Já não sei nem mais com quem eu estou dando boa noite aí. Mas eu sempre fico muito feliz quando as pessoas vão aparecendo e dando boa noite, porque eu vejo que a família está reunida e o trabalho é muito importante quando todos estamos reunidos, quando de alguma maneira estamos ligados a Jesus, a gente consegue perceber a dimensão desse nosso encontro, como é bom conseguir compreender, né, enxergar que de alguma maneira está fazendo sentido para as nossas vidas a leitura desse livro. Né? Esse livro que é transformador, não apenas para nós, como pessoa física, mas para o espiritismo também, como um todo, como organização espírita, como transformou o espiritismo essa visão mais ampla do mundo espiritual. E essa parceria de Chico com o André Luiz foi uma parceria de muito sucesso, onde nós conseguimos compreender um pouquinho da vida, né, do lado de lá. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso capítulo. Hoje vamos falar do capítulo 10. Lembrando que André Luiz agora já está todo saidinho, já está todo recuperado. Todo não, mas quase todo recuperado, e já está podendo sair, passear, conhecer mais a cidade do Nosso Lar, né?
Capítulo passado, no 9º capítulo, nós falamos sobre o problema da alimentação, né? Quando tivemos uma certa resistência dos ministérios em relação à mudança, uma nova disciplina alimentar, onde o governador queria evoluir a cidade, e houve como eu disse, uma boa resistência das pessoas, dos seres desencarnados que lá habitam. E durante muitos, muitos anos, algumas décadas, houve essa tentativa pacífica do alto para introduzir uma nova mentalidade. Quem não assistiu, por favor, dá uma olhadinha. Está lá na nossa playlist, Nosso Lar, também no YouTube. E, se eu não me engano, fica guardado também aqui no Facebook. A gente faz ao vivo no Facebook. Mas no terminar o ao vivo, eu subo para o YouTube. Então, quem quiser rever, eu acho que é mais fácil até procurar pelo YouTube. E hoje vamos falar, então, como o título está dizendo, do capítulo, um pouquinho sobre água. E, como vocês me conhecem, eu gosto também de fazer uma pequena introdução para contextualizar um pouco e trazer um pouquinho também para a nossa realidade o capítulo que vamos explorar. E o que eu pensei hoje em falar? Mais uma vez, buscar como exemplo a nossa casa espírita, o nosso celeiro de luz, o Centro Espírita Nair Montes de Castro. E é legal quando eu estou falando isso, que eu sempre imagino que estamos aqui, essa família reunida, que já conhece a nossa casa espírita, mas quando eu vejo depois as visualizações, tanto no YouTube quanto no Facebook, são algumas centenas. E muito provavelmente tem pessoas assistindo que nunca foram na nossa casa espírita. Então, quando a gente fala alguma coisinha de lá, sempre gera um interesse, né? Sempre gera essa curiosidade de conhecer o nosso celeiro de luz e, quem sabe, mais uma pessoa fazer parte dessa família tão grande e tão abençoada que é a nossa família. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a porta de entrada da nossa casa espírita, que é a nossa reunião pública. Eu não sei se eu captei alguma mensagem aqui, estão me dizendo que hoje em dia a nossa porta de entrada são as mídias sociais, né? Onde as pessoas têm esse primeiro contato e depois acabam indo fisicamente para o nosso centro espírita. Mas durante muitos, muitos anos, a nossa porta de entrada, né, foi a reunião pública, onde você chegava, às vezes passava na porta e ficava olhando aí o letreiro, o que será que é isso? E às vezes a pessoa tinha coragem, entrava e via que ali era uma reunião tão tranquila, tão abençoada, que nunca mais ia passar na cabeça dela que iria abandonar a casa espírita e o espiritismo como um todo, né? Porque muitas vezes também nós temos preconceitos, temos informações distorcidas que chegam e as pessoas não entendem direito o que é o espiritismo. E quando entram e percebem que é algo tão normal, né, tão pacífico, tão transformador, a vontade de continuar frequentando é enorme. Então, a pessoa chega como se estivesse chegando num cinema ou numa sala de aula, melhor dizendo, né? Porque eu acho que uma sala de aula é mais correta essa comparação. Vai sentar ali numa cadeirinha e vai assistir uma aula. Antes da aula tem a apresentação do dirigente da reunião. O dirigente vai ler uma página, muito provavelmente uma página escrita por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, seja do livro Fonte Viva, Pão Nosso. Tem aqueles livrinhos são curtinhos, são capítulos bem curtinhos, e é fácil da gente entender, da gente já começar a se ambientar na reunião. Tem uma oração em seguida dessa leitura e depois uma explanação de mais ou menos uns 40 minutos do palestrante. E ao final da palestra, você tem a leitura da psicografia. Esse período todo que nós estamos nessa primeira fase da reunião, que foi isso que eu citei aqui, serve para a gente já ir fazendo a nossa conhecida evangelioterapia. Pensando na vida, pensando no amor que Jesus tem por nós, nas leis de causa e efeito, nas questões ligadas à reencarnação, mediunidade, tudo o que o Espiritismo ele tem de base, a gente comenta, a gente discute nessa porta de entrada que é a reunião pública. Então serviria como o quê? Como se nós tivéssemos assim roupa suja e vamos lavar.
Então, nesse período, a gente coloca ali para amaciar. Amaciar, fazer como é que a gente chama a primeira parte ali da lavagem de roupa? Deixar de molho. É melhor isso. Acho que a melhor compreensão é isso. É como se estivéssemos nesse momento de molho, dando aquela iniciando o processo de lavagem, dando aquela melhorada nas cacas espirituais, né, na nossa sujeira espiritual. Como se estivéssemos dando um início da lavada. Vocês viram que eu lavo muito pouca roupa na minha vida, né? Então eu não consigo usar muito bem essas comparações. Mas, ao final desse período que estamos de molho na reunião pública, no salão público, vamos à sala de passe. Aí, chegando na sala de passe, sim, a máquina de lavar começa a fazer a limpeza na gente. Saímos do molho e começamos a entrar na área mesmo de limpeza. Já está tudo mais mole, as nossas sujeiras já estão quase desprendendo, porque, de alguma maneira, prestamos atenção na palestra, não dormimos, fizemos uma oração verdadeira. Então, quando a gente entra nessa segunda parte, que é o passe, já está tudo mais ou menos tranquilo, prontinho para a gente receber essa limpeza. E aí o médium, ele vai aplicar o passe na gente, lembrando que o médium vai estar como num hospital, fazendo uma transfusão de sangue, no caso uma transfusão de energia. A energia do médium vai ser passada para a pessoa que está ali tomando o passe. E além dessa transfusão de energia, também vai ter uma limpeza na nossa vibração, como se estivéssemos aí com algumas sujeirinhas no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual. A energia do médium vai ajudar a limpar essas impurezas, além dessa transfusão de energia. Lembrando também que os espíritos trabalham em paralelo a essa fase. Tá? O médium está dando a sua energia, que nós vamos chamar de energia magnética, seria algo assim mais físico, e os espíritos vão dar uma energia espiritual, que seria algo muito menos denso, mais sutil. Então a energia do médium vai se misturar com a energia do espírito e a transfusão de energia vai acontecer e uma limpeza, seja limpeza no nosso corpo mais denso, passando por camadas cada vez mais sutis. Por isso que é necessária a energia do médium, esse fluido magnético, que é um fluido mais denso para limpeza, junto da energia do espírito, que é uma energia mais fluídica, mais quintessenciada, mais etérea. Vamos chamar assim. Perfeito? Então, estamos lá dentro da nossa comparação no hospital, recebemos uma transfusão de energia, recebemos o remédio e tal. E vamos para casa. A grande questão é, existe algum tratamento que a gente possa continuar a fazer? Lógico. Boas leituras, bons pensamentos, tentar mudar o padrão de ação, né? Tudo que a gente sempre aconselha. Mas existe algo que nós podemos fazer também como complemento ao passe, que é a água fluidificada. A gente leva uma garrafinha, pode ser uma garrafinha dessas pequenininhas, né? De 500 ml, de plástico. Na hora que a gente vai entrar para tomar o passe, deixa no colo que a energia que estiver chegando para o nosso corpo vai chegar para essa água também. E quando formos para casa, a gente todo dia toma um golinho dessa água durante uma semana, até chegar na outra reunião pública a gente faz de novo esse processo. É como se estivéssemos levando do hospital um remédio, uma vitamina, para manter o nosso tratamento. Estou entendendo a importância da água nesse complexo que a gente está falando? E aí o que eu preparei aqui? Eu preparei uma imagenzinha para a gente entender o porquê da água. O porquê é tão importante a água nesse tratamento complementar. Aqui no meio do copo nós temos uma molécula de água, né? A famosa H2O. Isso aqui não é uma aula de química, tá? E vocês devem lembrar que a água é conhecida como solvente universal. Então aqui à esquerda nós temos escrito o solvente universal. O que significa esse solvente universal? É que a água ela tem algumas características, né, físico-químicas que ela vai conseguir fazer
umas ligações com outros compostos que a gente colocar para interagir com a água, tá? Dentro da química, a gente não vai aprofundar isso, que não é o objetivo, né? São as famosas pontes de hidrogênio, né? Ela vai fazer as ligações polares. Tudo vai interagir com a água? Não. Existem alguns componentes que não interagem, mas a maioria dos componentes interage. Por isso que a água é chamada de solvente universal. E quando a gente fala de solvente universal, a gente está falando de interação. A água interage muito bem com diversos outros compostos. Então, dentro dessa lógica química, o que nós podemos, mais ou menos, né, refletir? Que ao recebermos os fluidos magnéticos do médium e fluidos mais sutis, mais espirituais dos espíritos, a água vai conseguir, porque tem essa característica de interagir com outros compostos, vai conseguir absorver. Então, ao levarmos para casa e toda noite bebermos um copinho d'água, pequenininho que seja, a gente vai estar utilizando esse remédio que fora absorvido, concentrado na água. Entendeu? E é muito importante que cada um leve a sua água, não é? Uma família inteira, cada um leva uma garrafa PET. Por quê? Porque muitas das vezes cada um tem uma necessidade especial. Quando você vai ao médico com a família, ele não dá um remédio para todo mundo, né? Às vezes pode dar uma vitamina, o que for. Mas a maioria das vezes, se as pessoas estão doentes, cada um vai receber uma dose diferente, né? Um tipo diferente de remédio. Então, se está indo com a família, cada um leva uma garrafinha, fica no colo na hora do passe, que vai facilitar bastante o trabalho dos espíritos. Dito isso, qual o nosso conselho para hoje? Copo de água, porque ao final vamos fazer uma oração e os espíritos estarão em nossos lares, nas nossas casas, nossas residências, e cada copinho desse vai receber a dose específica, o remédio específico. Podem ter certeza que eles sabem calcular o que estamos necessitando, eles enxergam de longe, e às vezes é o estagiário que está aqui na minha casa, o espírito que não está muito adaptado a esse trabalho. Existem, como a gente já leu em outros livros de André Luiz, mecanismos, né, aparelhos que fazem essa leitura das nossas necessidades. Existe o tal do psicoscópio, que faz a leitura, e eles conseguem perceber o que estamos necessitando. E o copo de água ao lado, na nossa oração, vai receber o remédio necessário para o nosso apaziguamento, para as nossas necessidades mais físicas, mais emocionais. Vamos acreditar nisso. A fé é muito importante também no nosso tratamento. E aí vem a pergunta, Leco, o que eu faço? Eu estou aqui, eu estendo a mão na hora da oração para eu fluidificar também a água? Aí fica a critério de cada um. Às vezes a pessoa não se sente muito à vontade, ela não precisa fazer isso. Mantenha a oração que os espíritos, de alguma maneira, eles vão fazer o tratamento da água bem específico, de acordo com as nossas necessidades, nosso merecimento. Perfeito? Mas quem se sentir mais à vontade, pode colocar a garrafinha, pode colocar o copo d'água, fazer a oração, impor as mãos, para utilizar de acordo com a nossa boa vontade, né, os nossos bons pensamentos, também as nossas energias. É muito importante que a gente ajude nesse processo. Eu não estou bem, será que estou bem desequilibrado? Se quiser não fazer esse procedimento, não tem problema nenhum. Mas mesmo assim, se quiser, os espíritos vão saber utilizar só o que tivermos de melhor. Vamos confiar na expertise deles, na competência deles, porque eles estão acostumados, muitas das vezes, com realmente médios que estão desequilibrados e que, se for utilizado toda a doação do médio, vai desequilibrar o paciente. Eles sabem fazer o trabalho direitinho deles. O importante é que tenhamos fé nessa obra que eles desempenham tão bem. E aí, vem aqui uma passagem que eu trouxe do livro O Consolador, com Emmanuel dizendo a respeito de será que é necessário o médium sempre doando o fluido magnético ou só os espíritos podem trabalhar nessa questão da fluidificação? Vamos ver o que ele fala aqui. O livro O Consolador,
editada por Emmanuel, e o item é água fluidificada. A caridade não pode atender a situações especializadas. A presença de médiuns curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum, podem constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais, nessa esfera de ação, podem independer do concurso medianímico, considerando o problema dos méritos individuais. O que Emmanuel está dizendo? É claro que é importante o médium, é claro que é importante uma reunião mais especializada, mas a caridade não pode depender desses dois fatores. Então, se o médium não tiver condições, se a reunião não estiver bem, mas a pessoa tiver merecimento, tiver necessidade, os espíritos, por si só, sem a necessidade dos fluidos magnéticos do médium, vão trabalhar nas águas, nesse processo de cura, de ajuda, né, de recuperação. Então, tenhamos fé. Coloquemos o nosso copinho d'água, a nossa garrafa. Não precisa abrir a garrafa. O fluido não entra pelo gargalo, tá? Ele ultrapassa todas as barreiras. Então não temos que ter essa preocupação. Eu acho que a única preocupação é que a água seja filtrada para a gente ter o mínimo possível de interação de outros componentes com os fluidos, tá? E eu gosto de uma temperatura mais ou menos ambiente, não deixar a água muito gelada, porque eu já ouvi, de acordo com alguns médicos, não médios, que nem remédio a gente deve tomar com água muito gelada, que pode interagir com o medicamento, tá? Então, a água, a temperatura ambiente, eu acho que é o ideal para a gente. Perfeito? Então, de acordo com essa introdução, acho que podemos iniciar a leitura do livro. No Bosque das Águas. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou, lembrando que semana passada falamos sobre alimentação. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei um enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. Eu fico imaginando, assim, em torno de 1940, as pessoas lendo esse livro e tendo a surpresa de que existia um ônibus voador em nosso lar. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era a máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligado a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte. Tá? Então, provavelmente o abastecimento do aeróbus deve ser por questões elétricas, né? Ou eletromagnéticas, melhor dizendo. A gente não tem essa noção de como funciona. E ele diz ali que existem mais antenas e que muito provavelmente existem esses fios invisíveis. Ele não devia captar para o abastecimento da energia do aeróbus. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado, entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. É muito importante também lembrarmos que em 1940 os transportes andavam com outras velocidades. Provavelmente, se ele andasse no ônibus hoje em dia, a velocidade que muitos motoristas eles andam correndo por aí, o aeróbus não devia nem estar tão mais rápido. Mas naquela época eram bondes, era tudo muito mais lento, né? A gente não consegue mensurar a velocidade. Mas, aparentemente, deve ser uma boa velocidade. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos... Então, vamos imaginar a gente dentro de um ônibus, andando,
por 40 minutos numa velocidade rápida. Como eu disse, não é uma cidadezinha pequenininha, porque às vezes parece que é um vilarejinho. Não, não, gente. É uma cidade grande. 40 minutos no meio de transporte rápido, andando, e a gente não sabe nem se o quanto que ele andou, se andou a cidade inteira, é sinal de que nosso lar é muito grande. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer sorridente e calmo. Tá? Então, a cada 3 quilômetros, e 3 quilômetros é muita coisa também. Então, eu calculo aí uns 30 quilômetros de uma ponta a outra. É um chute completamente meu, mas 30 quilômetros é muita coisa, pessoal. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa. Embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Então eu gosto quando ele cita essas maravilhas da natureza, né? Como as coisas devem ser organizadas, bonitas. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. É tão bonito, tão romântico, né? É o casal que está fazendo um planejamento de reencarnação. Muito bonito esse capítulo, e esse parágrafo especificamente. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular, indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul, o nome do rio é Rio Azul, que temos à vista, é absorvido em caixas imensas de distribuição. Então devem ter aquelas caixas enormes, né? Como se fossem grandes cisternas, que você absorve a quantidade de água do rio para depois distribuir para toda a cidade. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Tá? Então, inicia lá perto da... onde ele vai... pouco ele vai dizer exatamente onde eles estão, né? Onde tem esses tanques, e aí vai até o pessoal da regeneração, que é a área mais densa, como a gente já falou, onde tem esse início de recuperação dos espíritos que estão chegando, tá? Dos espíritos que ainda estão mais conturbados, e depois ela se reúne novamente e vai aqui para a Terra. Percebendo minha indagação íntima, acrescentou: com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Então, quando a gente pega a nossa água, que é tão sutil, né? Tão maleável, e a gente já acha maravilhoso, principalmente quando ela está muito limpinha, se você está numa praia paradisíaca, num rio muito limpo, ali diz que é muito mais, porque ela é muito mais fluídica. Ela não tem a densidade, tá, do que a nossa água. Então é como se fosse quase transparente. Você pegasse na mão assim, a gente visse ela quase desaparecer na nossa mão de tão fluídica que ela é. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Então, lembrando que em alguns capítulos a gente falou que o ministério, né, o bairro mais denso,
mais complicado, mais ligado à Terra, é o da regeneração. E o mais espiritualizado, ligado às esferas divinas, é o da união divina. E essa é uma das únicas características, né, ações materiais desse ministério, que é a distribuição da água. E aí a gente vê a importância da água, não apenas na nossa vida enquanto estamos encarnados, mas também na nossa vida enquanto estivermos desencarnados. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma e outra coisa. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores, semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aquilo que a gente falou da água frutificada, dessa capacidade que ela tem de interagir. Então, os fluidos, todos esses fluidos, eles têm uma interação com a água muito grande. Aqui, ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagrados à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do Sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só o Ministério da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior. Entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes do nosso lar, com a pureza imprescindível. Então, o ministério, né, esse que mais conectado com a espiritualidade, que é o da união divina, ele guarda, ele capta as águas do Rio Azul nessas grandes cisternas e antes de distribuir para toda a cidade, eles magnetizam, eles fluidificam através de oração, de toda essa espiritualização que eles possuem. E aí você, em qualquer lugar da cidade espiritual, quando tiver contato com a água, você vai ter o contato com uma água que alimenta, que cura, que te reenergiza. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo, no ponto longínquo, e aí depois do Ministério da Regeneração, quando vai reunir-se de novo, oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. E aí essa água, de alguma maneira, vai chegar à Terra, tá? E como nós estamos no Rio de Janeiro e nosso lar é aqui em cima do Rio de Janeiro, muito provavelmente nas nossas fontes de água vamos ter um pouquinho dessa qualidade, dessa espiritualização que vem de nosso lar. Então é por isso que quando estamos no rio tomando um banho, muitas vezes a gente se sente tão reenergizado, tão bem, porque a água por si só já faz isso. E imagine uma água que recebe esses fluidos tão sutis que vem do Ministério da União Divina de nosso lar e chega até nós. Então nós temos que ser muito gratos por nosso lar, por sermos cariocas e receber um pouquinho dessa energia. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações desta natureza. O homem é desatento, há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Verá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador,
absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Água em movimento, nada mais importante do que água em movimento. Tá? Então, lembra do termo banho de descarrego? Às vezes você não precisa nem imaginar ervas, não. Só aquele banho com aquela água em movimento, no teu chuveiro, fazendo uma oração, já é importante. Um rio, então, um mar, mais importante ainda. O importante, desculpa continuar com essa palavra importante, mas o importante é entrarmos sempre com o coração aberto para receber as dádivas que vêm do alto e olhando a natureza como um presente de Deus. Se entrarmos com essa humildade, com esse pensamento de humildade, que nós não somos nada, a natureza assim nos dá tudo, já estaremos num primeiro passo dado, muito bem dado. Calou-se o interlocutor, em atitude reverente, enquanto os meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. E semana que vem, vamos falar sobre o capítulo 11, Notícias do Plano. E espero que seja tão bom quanto esse capítulo que lemos hoje, porque eu fiquei muito, muito feliz de relembrar sobre o Bosque das Águas, como deve ser bonito, como deve ser tranquilo e como despertar esse sentimento de gratidão por um simples copo de água, né? Um simples contato com a natureza que às vezes desprezamos, esquecemos como é maravilhoso e como nos aproxima da criação e por si só como nos aproxima também do Criador. Espero que vocês tenham gostado também. Dá aquela olhadinha, porque eu acho que às vezes a conexão cai, mas não caiu não, tá tudo direitinho. E para quem ainda não pegou o seu copo de água, esse é o grande momento de correr ali na cozinha rapidinho, pega um copo de água, coloca aqui do lado e vamos fazer a nossa prece e com certeza os espíritos já estão nas nossas residências para justamente colocar nos nossos líquidos sagrados, a nossa água abençoada, os melhores fluidos, a melhor energia, a melhor vibração. E essa água, como a gente viu, tem essa capacidade de interagir com diversos compostos e, com certeza, esses fluidos que vêm do alto são esses compostos mais nobres que a água abraça e nos dá de presente. Fazer a nossa prece então, tá bom, pessoal? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos imaginar que estamos no Bosque das Águas. Cada um com a sua imagem na mente, cada um com o seu pensamento, criando a sua realidade. Mas não podemos esquecer de que nesse nosso momento de criação mental, a água é extremamente importante. Seja num rio, seja numa cachoeira, mas fluindo, se movimentando, tocando os nossos pensamentos, a água vai se aproximando das nossas vidas, limpando a nossa sujeira mental, limpando as nossas feridas na alma, transformando a temperatura do ambiente que às vezes está
de alguma forma, fora de controle, mas ninguém pode vencer essa água tão limpa e tão cristalina que nos ajuda e nos cura. Jesus, sabemos que o Senhor é o responsável por todas as belezas da terra, mas sabemos também que o sopro criador vem do mais alto, de Deus Pai. Por isso, Mestre amado, agradecemos não apenas a Ti, que coordenou as belezas do nosso orbe, mas principalmente a Deus Pai, que nos presenteou com seu hálito divino as mais belas imagens que podemos conceber. Que a saúde, que a paz, que a harmonia possam estar presentes nesse banho de luz que estamos recebendo. Que nossos líquidos, a nossa água que aqui está ao nosso lado, receba do alto o que merecermos, o que precisarmos. O remédio para os nossos corpos físicos, mas principalmente o nosso corpo espiritual. E que os nossos propósitos, a nossa força, a nossa energia seja direcionada ao Teu caminho, que é o caminho do amor, é o caminho que Deus nos presenteia diariamente, que é o caminho da Tua paz. Assim seja, Mestre. Aguinha, e agora aquele momento em que você está bebendo aquela vitamina, aquele remédio para a nossa alma e que nos dá aquela paz, aquela certeza de que estamos no caminho certo. Que cada um possa ter imaginado o seu bosque de água, que cada um também possa ter se banhado e todas as tristezas, preocupações, problemas possam ter ido embora, levado para muito longe, e que de alguma maneira consigamos manter essa paz de espírito, essa tranquilidade que essa noite nos proporciona. Muito obrigado a todos vocês. Eu fico mais uma vez honrado de estar aqui. Eu sempre fico muito feliz, eu gosto de passar para todos como me faz bem esse momento de reunião em família que nós estamos construindo na nossa casa. Beijo em todos, que Jesus, nosso grande mestre, esteja em nossos corações, em todos os momentos de nossas vidas. Muito obrigado, pessoal. Ótima noite a todos e a gente vai se ver em breve. Eu não sei se amanhã estarei no centro, não sei se final de semana, mas com certeza estaremos juntos muito em breve, que Deus está conosco e Jesus vai nos permitir esses novos encontros. Fiquem com Jesus. Boa noite, pessoal.